Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre arcos côngruos. Então, vamos começar citando a circunferência. Então, a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um único ponto, que é o chamado centro. O que significa a palavra equidistantes? Tem a mesma distância. Então, e lugar geométrico, porque é da geometria, todos os pontos que estão sobre esta circunferência têm a mesma distância até o centro dela. Essa distância é chamada de raio da circunferência, ok? Então, na circunferência, nós temos um total de 360 graus. Então, além do comprimento dela, nós também temos aí os graus que são marcados nessa circunferência. Então, se eu posso marcar os ângulos em graus, não podemos nos esquecer que também posso dar como unidade de medida para esses ângulos o radiano. Então, existe uma relação entre graus e radianos. Se eu tiver uma volta inteira na circunferência, eu tenho 360 graus, que equivale a 2π radianos. Para facilitar, a gente usa a relação de que 180 graus equivale a π radianos. Para que a gente usa essa relação? Para a transformação de unidades de medidas de ângulos, tá? Então, aí nós temos também o chamado ângulo central. Ângulo é aquela região delimitada por duas semirretas que têm uma mesma origem. Então, a origem aqui no caso é o centro da circunferência, por isso que se chama ângulo central. Então, é uma semicircunferência, desculpa, são duas semirretas, por quê? Porque a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Cadê as semirretas? Não estou enxergando. Então, a semirreta começa na origem da circunferência, passa por um ponto da circunferência e continua, tá? Então, tem começo e não tem fim. A outra OA também tem começo e não tem fim. Essa região é chamada de ângulo central. Aqui deixei indicado para vocês o ângulo que começa em A, passa por O e vai até D. O Rzinho significa raio, que é a distância da origem até qualquer ponto da circunferência. Lembrando que o centro da circunferência tem as coordenadas x do centro e y do centro, que são um ponto no plano cartesiano. Esse, em específico, é o centro, as coordenadas do centro dessa circunferência, que a gente também colocou ali O de origem, tá bom? Então, além dos ângulos na circunferência, nós temos também o comprimento de uma circunferência. Da onde que surge a relação de comprimento da circunferência? Do número irracional π. O π é um número irracional, ou seja, uma dízima não periódica e infinita. Como que a gente obtém esse π? Fazendo a divisão do comprimento da circunferência toda pelo diâmetro dessa circunferência. O diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, 2r. Então, o π é obtido pela divisão do comprimento por 2 vezes o raio. Se eu isolar o comprimento, para calcular o comprimento de uma circunferência, então eu chego de que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio dela. Dela quem? Da circunferência, onde π é 3,14, ok? Então, aqui eu tenho comprimentos também de arco. Então, além do comprimento da circunferência, eu tenho comprimentos de arcos. O que são os arcos? Eles são delimitados por um ângulo e estão sobre a circunferência. Então, é aquele pedacinho da circunferência que delimita ali, delimitado por um ângulo. E também podemos calcular a medida de um ângulo central usando o comprimento desse arco, tá? Então, de forma genérica, um ângulo central é o quê? É obtido pela divisão do comprimento desse arco, tá aqui indicado, pelo raio da circunferência. E também ela é obtida pela regra de 3 simples, tá? Então, aqui o comprimento da circunferência inteira é 2πr relativa ao ângulo inteiro de 2π. O comprimento de um arco será relativo ao ângulo central alfa. Então, nesse vídeo nós falamos sobre arcos côngruos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!